Está começando o Assistec Podcast, o podcast da Assistec Agrícola. Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast da Assistec Agrícola. Eu sou Alessandro Faustino, sou um dos sócios fundadores da Assistec. Estou aqui hoje para entrevistar grandes pessoas aqui para falar um pouquinho do agro brasileiro, falar sobre as ervas daninhas. Hoje nós vamos entrevistar aqui o doutor Alfredo Paiola e também o Marsola, que é o RTV da Ihara. Mas antes da gente começar o bate-papo aqui, eu quero já agradecendo, Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui. Doutor Alfredo, muito obrigado pela presença. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Júnior, quem que é o Júnior, por que o Júnior está aqui hoje no Jataí, por que o Júnior quis estar nessa parte agronômica, tá? Bate um Legal. papo, conta para nós um pouquinho aqui, mas antes disso, já agradecer também ao Júnior, porque sem a ajuda dele, a intercessão dele aí, a gente não conseguiria trazer o Dr. Alfredo aqui. É um cara requisitado, né? Um cara requisitado, então quando eu liguei pro Marsola, ele falou na hora, não, vamos dar um jeito sim. Marcelo, conta para nós um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui nesse Jataí. Beleza. Obrigado, Alessandro. Obrigado pelo convite também. Obrigado ao professor por aceitar o convite, Paiola, de estar aqui com a gente. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu tenho... As minhas origens são paulistas, né? Eu sou nascido e criado no interior de São Paulo, numa cidade chamada Santa Cruz do Rio Pardo. Nós estávamos conversando até ali fora com o professor Paiola, né? Eu vivi ali até os meus 19 anos de idade, né? Minha família é de origem de pequenos agricultores, né? Meu pai, a gente se criou na agricultura, uma pequena propriedade no interior de São Paulo, e suinicultura. Então, a gente tinha também uma suinicultura. Meu pai teve suinicultura por 32 anos. Eu costumo dizer, falando brincando, né, que eu praticamente nasci dentro de uma maternidade porca. Porque quando eu nasci, meu pai já tinha suinicultura há aproximadamente 4 anos, então eu aprendi a trabalhar ali também, né? E conforme foi as bases ali, meu pai tem uma pequena propriedade, interior de São Paulo, 15 alqueirinhos, né, paulista, e eu fui lá prestar vestibular para agronomia, né? E fui fazer agronomia em Ponta Grossa, né, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no período de 2011 até 2015. Né? Antes disso, havia feito colégio agrícola na minha cidade mesmo, em Santa Cruz do Rio Pardo, e depois eu fui para lá, né, fazer agronomia. Eu me formei em 2015, né, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e fui trabalhar no Tocantins como agrônomo. Foi o primeiro emprego que eu tive. Numa fazenda chamada Fazendas Bartira, né, numa cidade chamada Lagoa da Confusão, no interior do Tocantins, sul do Tocantins, próximo de Gurupi, região muito boa, né, uma região muito conhecida pelos varjão, né, o arroz irrigado, mas eu trabalhei numa fazenda de sequeiro, onde era cultivo de soja, né, era uma fazenda de abertura de áreas, né, então estava em processo de expansão, né. E eu fiquei por lá entre estágio, né, que foi de agosto ali de 2015 a março de 2016. Eu fiquei trabalhando ali e na época eu recebi um convite, né, para trabalhar numa empresa chamada Agroset, né, é uma empresa de nutrição foliar. E como eu estava comentando com o professor, curiosamente a gente estava falando sobre isso lá fora, como é uma empresa de Ponta Grossa, né, os donos são de Ponta Grossa, tem muitas ex-alunos que trabalham lá, eu acabei recebendo um convite e aceitei trabalhar, mas para vir em Jataí. Mas na época eu não tinha a mínima noção do que era Jataí, eu nem sabia que existia uma palavra chamada Jataí, né? Ou muito menos uma cidade aonde que era, só me falaram, é Jataí, Goiás. Né? Eu falei, não, eu tô pronto, vou. Né? Eu tinha na época 23 anos de idade, né? Com muita vontade de trabalhar, né? Ganhar um dinheiro, ganhar o seu espaço. E ainda bem, né, Alessandro, que me mandaram para cá, porque se tivesse me falado para eu ir para qualquer outro lugar, eu teria ido da mesma forma, né? Mas foi vamos falar assim, Deus colocou a mão, me ajudou e me trouxe para cá hoje, e estou há 10 anos aqui, né? Aí minha carreira ela foi se desenrolando dentro de Jataí, trabalhei por mais 7 anos, fiquei 1 ano e meio na Agroset, por mais 7 anos em outra corporação, na Agrex, né? E hoje estou há 1 ano na Ihara. Então toda a minha carreira foi
foi feita aqui dentro de Jataí, praticamente, né? Então, minha família, minhas bases estão aqui. Tenho 2 filhos, são goianos, jataienses, inclusive, né? E essa é a minha história que me trouxe aqui até hoje, né? E agradecer esse espaço. Legal tá falando da gente um pouco também. A gente, no correria do dia a dia, acaba esquecendo um pouco das bases, da onde a gente veio, do porquê a gente tá. É legal a gente, assim, às vezes fazer essa reflexão, né? Que às vezes a gente reclama, a coisa não tá difícil. Mas quando a gente olha para trás, vê que... Vê da onde a gente saiu, né? Exatamente. Vê que a carreira e que as coisas, assim, estão no caminho certo, né? E a gente precisa ter, às vezes, um pouco de paciência também. Beleza? É isso aí, cara. Isso aí que é... Beleza. O doutor Alfredo aí também professor, né? É professor de faculdade também, lá na cidade lá, né? Sim. Hoje mora em Palotina, mas a gente tava conversando aqui, você é de uma região ali mais no norte ali, lá de Marialva, né? Conta um pouquinho para nós aí, professor, o que te trouxe a esse meio agrícola, se já veio de família, se... Sim. Acho que a gente acaba tendo um contexto também meio parecido com o que o Marcelo comentou, né? Dele, que se refere à origem dele. Também sou de família de agricultor, filho de agricultor, pequeno agricultor, arrendatário do centro-norte do Paraná, precisamente ali em Marialva, né? Então, cidade da uva? Cidade da uva, cidade da capital da uva fina de mesa ali do Paraná. Então, cresci ali em Marialva, juntamente com a família, ali trabalhando no campo, né? Trabalhando na roça. E ali, enfim, pude me desenvolver. A partir disso, depois a gente fui para graduação na UEM, Universidade Estadual de Maringá. Então, fiz a graduação lá, agronomia, ali na UEM. E aí trabalhei em diferentes áreas lá, mas sempre voltado a grandes culturas, soja, milho, trigo e plantas daninhas, né, nesse contexto. Então, talvez por ter tido que carpir muito na vida quando era mais novo, né? A gente desenvolveu, digamos assim, um interesse maior para estudar a planta daninha para não ter que carpir ela. Vou matar essa danada aqui. Vamos achar um jeito mais fácil, né? Exatamente. Os diferentes métodos de manejo ali, seja químico, físico, biológico, enfim, e dentro do químico, pensar herbicida pré, pós, mas para não ter que precisar carpir aquilo lá, né? Então, aí, enfim, a gente trabalhou, dentre outras áreas, com a parte de plantas daninhas ali, com os grandes professores Jamil, professor Rubem, na graduação mesmo. Depois fui para o mestrado na USP, Exalc, lá em Piracicaba, então mestrado, doutorado lá. E nesse contexto também de pós-graduação, no doutorado, fiz alguns concursos e passei um deles para a Universidade Federal do Paraná. Então, desde o início de 2014, eu estou lá em Palotina, né? Então, começo do ano que vem vai fazer 12 anos que eu estou lá em Palotina. Estou na UFPR, que Paraná tem UFPR, tem UTFPR, tem IFPR, né? Então, às vezes gera uma confusão, mas é UFPR, Universidade Federal do Paraná. A mesma Curitiba é um campus do interior, então veio inicialmente com veterinária e depois outros cursos como agronomia. E é uma região abençoada do ponto de vista de pesquisa agrícola, eu sempre digo bastante isso, porque é o extremo oeste ali do Paraná, próximo ao Paraguai, próximo ao sul do Mato Grosso do Sul, né? Então é uma região para pesquisa, para agricultura bem intensiva e é onde começa às vezes alguns casos de resistência de planta daninha, praga, doença, pela realidade, pela uma região de transição climática, uma série de componentes, né, que fazem dessa região muito interessante para pesquisa. Então assim, desde quando estava estudando já começou o interesse já por ervas daninhas Sim. Já sempre grandes culturas, né, como filho de agricultor, arrendatário também a gente foi, né, e é de certa forma ainda vinculado ao agro, né? E além de ser professor, obviamente, e aí a gente já tinha esse interesse já, entre outros fatores, por ver muita planta daninha, né? Então, aí depois veio a soja RR, quando eu estava ali entrando na graduação, e aí a soja RR trouxe muitas facilidades, né? Muitos benefícios, muita facilidade, uma zona de conforto, digamos assim, e aí você pensa lá, aqueles inícios dos anos 2000, lá de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, onde glifosato resolvia quase tudo. Você fala trabalhar com planta daninha, às vezes até tinha alguma brincadeira assim, né? Mas você é bobo em trabalhar com planta daninha, né? Você resolve tudo, você faz uma de glifosato, você faz outra, tudo muito né? mais fácil, né? Sim. E a facilidade, a comodidade traz, né, os desafios. E aí hoje é o que a gente convive, a gente fala essa volta dos que não foram, plantas daninhas antigas voltando, herbicidas antigos voltando com novas formulações, misturas e assim por diante, devido à grande problemática de resistência, né, de plantas daninhas a herbicidas. Então, cada vez mais espécies, mais adaptadas, que fazem a gente ir aprendendo ano após ano em momentos como esse aqui em Jataí, né, essa região também muito, muito abençoada aqui, de produtividade muito boa, soja, milho, tudo é uma região que a gente gosta sempre de ver. A gente tem área
experimentar uma das áreas nossas aqui perto, né, Taquari, a Inova Crop lá. Você também tem outra estação lá no Paraná. Isso, a gente tem lá a Crop Pesquisa, né, lá no Paraná, e Nova Crop aqui em Altaquari, próximo aqui, Sul MT, divisa quase com o MS e aqui o Sudoeste Goiano, e Sinop também, né, Norte Crop. Então a gente consegue conduzir trabalhos em diferentes realidades, ambientes de produção, para entender de fato o comportamento desses herbicidas e das plantas daninhas, né? Nessa interface, digamos assim, para buscar sempre os melhores posicionamentos de controle e seletividade das culturas. Legal. E para começar o nosso bate-papo mesmo, entrando aí nas ervas daninhas aí, tem aquela pergunta que muitas pessoas ficam na cabeça. E aí, a erva daninha, ela já é resistente ou ela ficou resistente por subdosagem? O que o senhor fala? Essa é uma pergunta muito boa, né? A gente sempre, nas disciplinas, seja de graduação, de pós-graduação, que a gente dá as disciplinas para mestrado, doutorado, né? O FPR, o EN também a gente ministra lá, aulas estamos orientadas, enfim, aí vem aquela questão, é resistente ou tolerante? É resistente ou suscetível, né? Então, quando a gente pensa em resistente, é uma população que naturalmente era suscetível, ou seja, eu aplicava o herbicida, ela controlava muito bem, não gerava sementes para gerar descendentes, e a partir de um dado momento, normalmente com o uso contínuo, às vezes até indiscriminado, de uma mesma molécula, ou seja, várias vezes por vários anos seguidos, a exemplo do glifosato, né? Trouxe muitos benefícios, se usou muito e hoje tem várias espécies aí resistentes a glifosato, que se usou várias vezes por ano por vários anos seguidos. Então, a pressão de seleção existiu em cima dessas espécies, e aí algum dos motivos é o quê? Às vezes subdose, ou aplicação não feita, não tão adequada, que aí, consequentemente, é uma subdose que vai estar na planta. E como aí... que é feito, o Paiola, essa questão dessa validação da resistência de determinada planta daninha? Porque eu entendo que em alguns momentos a gente vai ter alguns relatos, né? Tipo assim, suspeitas de resistência, né? Sim. Mas como que é o caminho até chegar e concluir? Não, tal planta daninha, tal espécie realmente é resistente a tal herbicida. Essa é uma pergunta bem interessante também, e é muito importante, porque às vezes tem uma falsa ideia de resistência no campo, né? Por aplicação em condição desfavorável. Exato. A gente está num país tropical, condições adversas, muito calor, às vezes umidade relativa baixa, temperatura alta, planta estressada, perenizada. A época do ano você pega lá após colheita do milho, às vezes pega julho, agosto, setembro. Muito é um ambiente extremamente desfavorável. Principalmente no início aqui do plantio, assim, porque as pessoas já querem dar uma chuva, já quer dessecar e plantar. E muitas vezes não morre, não é porque a planta é resistente, é o estresse. Você pega a planta velha, perenizada, estressada, aí vai ter a superfície foliar ali com muita serosidade, pilosidade, poeira, aquela série de coisas. Não controlou, é resistente. Não, pera lá, né? Pode ser que sim, pode ser que seja outros fatores, né? E aí tem protocolos bem convencionados para isso. A gente sempre lembra do Agarac Brasil, que é o Comitê de Ação à Resistência de Plantas Daninhas a Herbicidas. Tem o Agarac Internacional, tem o Agarac Brasil, que grande parte das grandes empresas estão participando desse Agarac, né? A gente tem projetos de monitoramento de resistência desde 2016, que eles acompanhados, né? Com essa instituição. Eu vi você falando na palestra lá, quantas ervas daninhas realmente tem hoje no mundo, assim, catalogado? Sim. E quantas hoje no Brasil? Sim, são 523 espécies no mundo, né? 523 casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas, e no Brasil são 58 casos, né? Então a gente tem hoje... São diferentes moléculas, diferentes ativos. Diferentes ativos. E aí, não é só resistente a glifosato, pode ser resistente aos DIN, aos POP, a LS, a atrazina, uma série de coisas, né? Então, cada um resistente, mas tem isso. Isso. Porque daí você pega um caso de resistência, às vezes você pega que nem o capim-pé de galinha. O capim-pé de galinha, ele é usinídeo, uma espécie. Aí resistente a glifosato. Um caso, resistente a loxifop, resistente, né, glifosato e graminicida, que são FOP e DIN. Aí é outro caso. Então vai somando esses casos de resistência numa mesma espécie. Buva hoje é a que mais soma casos de resistências, né? Diferentes mecanismos de ação a nível de Brasil. Então, encontra-se um escape de planta daninha numa área. Normalmente são reboleiras. Aí a gente coleta a semente, essa semente leva para casa de vegetação, semeia ela, transplanta, faz doses, né? Normalmente próxima dose de bula, faz o que a gente chama de processo de screening, uma triagem, e o que sobreviveu a essa dose, coleta a semente, transplanta. Isso nos primeiros estágios. Isso, e aí aplica sempre no estágio ideal de controle, que é a planta jovem, pequena. Eu ouvi você falando lá a respeito do glufosinato lá da buva, e aconteceu um caso interessante com a gente. A gente aplicou o produto da Corteva, né, e eles pediram assim, tipo, 2 semanas depois você vem com glufosinato. Sequencial, Não, sequencial.
E a gente fez e ficou uma reboleira no meio do talhão que ela só deu uma sapecadinha na ponta. Eu achei interessante, porque assim, se não tem casos de glufosinato, será que isso pode ser alguma coisa? Sim, sim. Essas reboleiras a gente sempre tem uma atenção especial, elas podem ser um indicativo, digamos assim, né? Aí o que a gente faz muito, inclusive a gente intensifica as coletas agora, dezembro, janeiro, dentro da soja, porque aquilo que escapou da dessecação pré-semeadura e escapou dentro da soja, essa reboleira tem uma chance maior, né? Um risco maior de ter resistência. Porque aquilo que morreu, era suscetível, né? Então aí a gente consegue coletar a semente e aí fazer esses estudos e levam de 1 ano e meio a 2 anos e meio para a gente ter uma comprovação. Que daí a planta não morreu, coleta a semente, semeia, transplanta de novo, faz as curvas dose-resposta, que são doses, né? Normalmente a gente faz 1/8 da dose, testemunha sem nada, né? Mas 1/8, 1/4, meia dose cheia, 2, 4 e 8 vezes a dose. Aí a gente compara sempre um suscetível padrão, que a gente sabe que é suscetível, com esse que tenha um risco de resistência. E aí faz essa diferença de curva dose-resposta para ver se tem um fator de resistência. E é nessa pegada que pegar os últimos 8 anos aí, a nossa equipe, né, encontrou buva resistente para quat de quat, e a nossa equipe e outras encontraram buva resistente a 2,4-D. Depois a gente encontrou também outras espécies com resistência, né, em colaboração com outros parceiros mais recentemente, até eu apresentei no Congresso de Soja desse ano, capim amargoso com resistência a glifosato, FOP e DIN, que a gente, juntamente com outras equipes, o professor Ruben, o pessoal da Desafios Agros, comprovou a resistência, né? Então, assim, são diferentes casos de resistência que a gente e outras equipes trabalham a nível de Brasil para encontrar. Porque se teve a resistência, como você falou no escape, o quanto antes encontrar, melhor. Porque daí você consegue encontrar e aí, quem sabe, erradicar o problema antes dele se difundir. Esse caso foi até interessante, eu até levei algumas pessoas lá para ver, porque ficou certinho, assim, ficou como se tivesse ficado o pulverizador passou assim, aí no começo a gente falou assim, pode ser a barra do pulverizador. Mas aí a gente viu que a mancha fazia como se fosse uma curva, assim, ó. É como se ela tivesse acompanhado uma água, né? E aí naquele local onde acompanhou a água, nasceu a buva. Mas depois acabou assim, a gente não voltou mais lá atrás, né? E foi lá e fez uma dose alta de atrazina, 5 litros de atrazina lá no limpar, né? Porque se eventualmente fosse, já acabou o problema no ninho, né? Matou no ninho o problema. Uma área E é sempre esse interesse, né? Porque daí a gente consegue verificar se tem ou não a resistência ou se é só um escape por condições adversas de aplicação. Às vezes está de planta, efeito guarda-chuva, aquela coisa toda. E se eventualmente for, conseguir comprovar, demora um certo tempo para fazer essa comprovação científica, né? Mas a partir de uma comprovação é interessante ter isso, né? Para não ficar algo, às vezes, empírico, porque a partir da comprovação, isso motiva outras pesquisas para entender o que é o mecanismo de resistência, se é uma baixa absorção, uma baixa translocação, metabolização no produto, mutação de sítio de ação, né? E aí, a partir disso, também movimenta para a própria indústria, as empresas sérias, digamos assim, a pesquisar novas opções de controle para aquela espécie. Se ela tem resistência a produto X, Y, Z, vão buscar um produto que ela não tenha resistência, que drible isso daí, que possa controlar ela. E aí vai girando, né, as coisas para ir tendo novas opções de produtos. Mas não está fácil, né? Não está fácil. Não está fácil. A gente tem observado aí, não está fácil. E hoje a gente vê as próprias indústrias fazendo muito isso, né? Conciliando moléculas para evitar, né, a questão da resistência, né? Então, hoje está muito raro o posicionamento de um ativo isolado. Não, só glifosato ou só um graminicida. A resistência é uma questão interessante, porque assim, eu lembro que a soja transgênica entrou mesmo aqui na Jataí, que entrou forte, foi a partir de 2004. Sim. E o Rio Grande do Sul já estava plantando. Na Maradona. É isso mesmo. E Jataí entrou plantando em 2004, já começou a plantar. Mas você vê, eu trabalhava em Chapadão do Céu. Quando eu vim para cá, em 2001, Chapadão do Céu tinha um problema sério com picão e leiteiro resistente a ALS. Problema sério. Aqui em Jataí já não tinha. Mas aí, de repente, começou a aparecer. Sim. Né? Então, assim, você vê que o problema não era o glifosato. O problema é que realmente a resistência, ela vem. De um jeito ou de outro, ela vem aparecendo, né? E é muito interessante isso, porque você pega as plantas que você citou mesmo, picão, caruru, leiteiro, tinham resistência a ALS e continuam tendo até hoje. Isso, sim. Grande parte, não todos, né, são grupos químicos diferentes, mas sulfonilureas, misolinônios têm resistência. E aí, mais recente, resistência a glifosato. Então, você pega hoje, tem caruru, tem picão, tem leiteiro no Brasil com resistência a glifosato. Então, elas voltaram a ser um problema. Por isso, a gente brinca, a volta dos que não foram, né? Porque hoje elas têm resistência a glifosato, mantém a resistência lá a vários inibidores da ALS,
E aí algumas ainda vão tendo resistência a outros mecanismos. O caruru que nós temos aqui resistente é o híbridos ou é o... Aqui, a princípio, no Goiás, é o híbridos, né? É o híbrido. Isso, é o amarantos híbridos, porque é identificado mesmo, comprovado cientificamente como palmere, só no Mato Grosso. Chegou a ter-se no Mato Grosso do Sul, mas a princípio a gente considera como erradicado no Mato Grosso do Sul, que era bem pontual e foi feito um trabalho bem rígido e consciente de erradicação dessas plantas, né? E aí no sul do Mato Grosso tem o Amaranthus palmeri, mas também mantido de uma forma bem contida, são 30 e poucas fazendas lá que tem, com uma fiscalização bem séria, né, bem ali acompanhada. E resumindo, a grande parte do caruru resistente a glifosato no Brasil, então pega aqui Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná tem muito, Rio Grande do Sul, é o Amaranthus híbridos. Só que a identificação é difícil, né? Só que o híbridos, ele é fácil de controlar. Porque assim, se eu estava com uma área agora que a gente fez o pós-emergente e... Coisa mais linda, desse tamanho assim. Sim, a gente entrou com fomezafém e limpou. Agora o palmeri não tem, né? Se tem resistência múltipla, vai complicando, né? Então, o problema é quando vai somando, aqui nos Estados Unidos, você vai ter Amaranthus palmeri com resistência a 5, 6, 7 mecanismos diferentes. Ele é mais complicado, fica muito né? mais complicado. E aí é por isso que tem esse temor muito grande, é importante, né? Por ele ser uma praga exótica e quarentenária. Então, né, tentar restringir ao máximo. Agora, o híbridos, que nem você falou, se pega ele pequenininho, o fomezafém controla as moléculas antigas, né, controlam, o lactofen também, voltando com ele. Mas se ele começa a ficar grande já, aí ele queima e brota. Sim. E aí assim vai ficando mais complexo. Nós observamos isso ano passado. E é engraçado que assim, ele começou na beira do talhão. Você começa nas beiradas. Começou na beira do talhão, aí vamos lá, aí arrancava, o pessoal arrancava. E esse ano, cara, tomou conta de um talhão de 200 hectares. É que você pega uma planta de amaranthus híbrido, ela pode dar 300, 350, 400 mil sementes, né? Então é muito, ela fica grande. E o amaranthus híbrido, que nem você comentou, né? A gente não tem, às vezes, alguns não tem um receio muito grande porque ele não é uma praga exótica, ele não veio de fora, né? Ele é daqui. Mas ele é muito adaptado ao nosso clima aqui brasileiro. Então, assim, às vezes ele cresce igual ou até mais que o palmeri. Porque o palmeri veio de fora. O híbridos, ele é uma planta brasileira. Eu vi você falando na palestra lá do pé de galinha, né? Sim, o pé de galinha veio de fora e se adaptou há muito tempo atrás, né? E se adaptou. Então, o híbridos é da nossa realidade aqui. O híbridos, ele hibridiza, né? Então, até o nome dele é Amaranthus híbridos, né? Ele hibridiza, ele pode ter um percentual de cruzamento com outras espécies. E, assim, até por ele hibridizar e tudo mais, as plantas são muito parecidas. Quando pequenas, é muito difícil diferenciar visualmente um amaranthus, híbrido do amaranthus palmeri, ou até do retroflexo, algumas outras espécies. E tomar muito cuidado. Tem alguns que olham assim e falam, esse aqui tem certeza de tal espécie. Então, a pessoa tem algum superpoder. Eu estou mentindo, né? Mas assim, é difícil. Por isso tem análise genética para poder identificar. Enquanto é pequeno. Só depois que ele pega uma certa... Isso, aí fica adulto, aí você consegue ter alguns indicativos. Nessa área a gente sabe que é o híbridos porque a gente vê ele grande já. Isso, aí então, você consegue por inflorescência, priscila, tem os indicativos. Mas tem que tomar muito cuidado. Sempre começa pelas bordas, como você bem disse, né? E até assim, como sendo de família agricultor simples, a gente ouve assim, mas quem... Às vezes é aquelas coisas assim, mas quem trouxe na minha área, né? Parece que alguém espalhou. Não é assim, ele vem com máquina, a semente é extremamente pequena e tem trabalhos na literatura muito bem realizados que, por exemplo, a semente do caruru, como ela é extremamente pequenininha ali, ela adere à máquina, adere a caminhão, trator, até a carro. Por exemplo, o barro que pega na caminhonete do carro e ela vai soltar onde? Na beira da estrada. Então tem trabalhos americanos, né, dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, principalmente dos Estados Unidos, que ela pode aderir e depois solta uma semente, basta uma semente para soltar na beira de uma rodovia para dar uma planta que vai dar 350 mil sementes. Aí num próximo ano ela sementeia, ela começa sempre, quase sempre, né, da bordadura para dentro. E aí, enfim, tem outras formas de propagação e assim, a preocupação sempre, planta daninha sempre produz muita semente. É a estratégia da espécie. Hoje, sim, na sua opinião hoje, quais seriam as ervas daninhas dessas de resistência que o produtor tinha que mais se preocupar hoje? Sim. Assim, nesse contexto de soja, milho, porque a gente está vendo assim, pé de galinha está sendo problema, né? O Júnior está acompanhando, até o Júnior fez alguns trabalhos, o Marcelo fez alguns trabalhos em cliente nosso esse ano agora. Pé de galinha, milho e soja é problema. A buva já não é problema para nós. A gente aprendeu a lidar com ela. Ela é problema na soja. Claro que nós aqui ainda, nós não vimos nenhum caso de buva resistente à atrazina. Ainda não tem. Ainda não. Mas assim, a gente já viu casos aqui da gente aplicar 2,4 e ela não entortar mais. Já tem aí. A gente já está observando isso. Aí a gente já está entrando com aquelas outros auxínicos que tem no mercado aí, né? O caruru está começando para nós, agora esse realmente está começando. O amargoso, para nós, é uma planta que não é problema, porque nós não temos ela resistente
Os gramíneas FOP ainda, Deixou né? de ser, né? A Amargoso foi um problema muito grande há 4, 5 anos atrás. Porque a gente né? não estava sabendo lidar com ele, né? Aprendeu a manejar. Agora a gente aprendeu a lidar. A gente sabe que se a gente fazer uma dessecação bem feita, fazer uma rotação aí entre Sim. FOP e DIN, a gente consegue limpar bem, né? Mas, na sua opinião hoje, qual que é as plantas que o produtor deve se preocupar e futuramente falar assim, cuidado com essa? Eu vi na sua palestra lá algumas Sim, coisas sim. você mostrando lá de Trapoeraba também, que eu sei que já está sendo alguns problemas. Sim, tá aumentando bem. Hoje, assim, a que mais preocupa, com certeza, é o capim-pé de galinha, né? Eleusis indica. Então, essa espécie é extremamente preocupante. Então, tem em outros países do mundo, se pegar a Malásia, Indonésia, ela tem com resistência a muitos herbicidas diferentes, glifosato, graminicidas, glufosnato, paraquat e tal. E aqui no Brasil tem resistência a glifosato, FOP, DIN, né? Os grupos químicos diferentes de graminicidas. E a gente, outros bons pesquisadores vêm Mas monitorando. ele tá resistente a 3 já? Numa planta sim, só? já tem. Porque eu lembro de ter assistido uma palestra uma vez do professor Robson, ele comentando, assim, do resistente a DIN e FOP e resistente a glifosato. Eu lembro de Isso uma já palestra, tem, muito tempo atrás. ele foi, infelizmente, foi evoluindo essas populações, né, por pressão de seleção, e aí tem resistência hoje, inclusive aqui no Goiás tem MS, MT que a gente monitora, e outros bons pesquisadores também monitoram, resistência a glifosato, FOP e DIN na mesma planta, né? Então é o cenário mais preocupante esse, porque inicialmente teve resistência a FOP, né, depois a glifosato. Então, Oeste Baiano, Mato Grosso, depois glifosato, Mato Grosso, Paraná, e aí, 4, 5 anos atrás, a cletodin também, né? Então, assim, hoje tem a resistência múltipla, glifosato, FOP-DIN, que é o pior cenário. E aí você fica muito mais restrito. Então, no caso desse, o que faria? Basicamente, hoje aí você fica mais restrito a glufosinato, alguns protox que vão auxiliar nesse sentido, né? Isso associado a glufosinato, nunca sozinho, né? Mas ainda é uma pequena parte do que se refere à área de produção de soja no Brasil que tem o capim-pé de galinha com resistência múltipla a glifosato e todos os gramicidas, digamos assim, né? A maior parte é, como você disse, é só resistente só a glifosato, ou só FOP, ou glifosato e FOP. E aí, a menor área, por enquanto, é glifosato FOP-DIN, mas está aumentando muito safra após safra. Essa resistência múltipla, o pior cenário. E aí vai glufosinato. Então, hoje se usa muito glufosinato, que agrega muito no controle, não só de pé de galinha, mas de outras espécies, associar com alguns inibidores da Protox, que vão agregar bastante. E aí não vai ser uma aplicação só, vai ser 2 ou 3 aplicações. Eu vi alguns trabalhos, o pessoal mostrando assim que onde eles estavam separando o glifosato do FOP, estava tendo melhor resultado. Vocês têm algum trabalho assim? Sim, a gente fez bastante. Ao invés de fazer a mistura, estava separando. Aplica um, depois aplica o outro. Nesses últimos 5 anos, a planta que a gente mais teve experimento no campo, não só campo, mas caso de vegetação e tudo mais, foi o capim-pé de galinha, né? Então, por muito tempo, a gente trabalhou muito com buva, capim amargoso. Depois, nos últimos 4, 5 anos, aqui a gente continuou trabalhando com outras espécies, obviamente, mas o capim-pé de galinha foi a que a gente mais investiu tempo, recurso, enfim, em pesquisa. E o pé de galinha, ele é muito louco, assim, né? Por essas e outras, que é a planta que mais aumenta em área hoje no Brasil. Estimativas aí de 60% a 70% da área de soja do Brasil tem capim-pé de galinha. Estimativas de que pegar os últimos 4 anos, aumentou em torno de próximo a 15 milhões de hectares de área no Brasil com capim-pé de galinha, do que tinha. Coisa. Então, assim, ela aumenta assustadoramente porque não tem uma receita, assim. Não que para as outras seja fácil, mas que nem foi comentado há pouco. Com o amargoso, a gente aprendeu a lidar com ele. Aprendeu a ferramentas, né? Com a buva, a gente está aprendendo. A buva a gente tinha aprendido a lidar aqui, até ela começar a ter essa resistência. Né? E aí a gente vai aprender com buva, hoje você usar glifosato com esses algocínicos mais modernos, com uma boa aplicação de glufosinato e protox, a gente tem controles muito elevados. Agora o pé de galinha, ele varia o mecanismo de resistência de uma região para outra, ele varia o comportamento de acordo com o estágio da planta, ele varia o comportamento de acordo com o ambiente, e aí que nem você comentou muito bem, às vezes você tem uma área que tem que ter uma alta resistência a glifosato. Se você faz o glifosato com graminicida, o glifosato pode atrapalhar a translocação do graminicida e, consequentemente, baixar o efeito do graminicida. E aí a gente, às vezes, tira o glifosato e põe o graminicida. E aplica qual primeiro, se eu tirar? Para não atrapalhar o outro. A depender da resistência, a gente tem muitas áreas monitoradas que a gente chega a ter 8 vezes a dose de glifosato, até 16 vezes a dose, não faz nada, nem amarela ele. Aí você tira o glifosato, que ele não vai agregar em nada e tira pode mesmo. até atrapalhar ainda. Aí a gente vai de graminicida e glufosinato. E aí aquela questão, qual graminicida? Qual ainda está funcionando, né? Às vezes tem que ser um teste quase que área a área. Porque você faz, às vezes, faixas no campo com cletodin em dose cheia, com aloxifop, com quisalofop, para ver o que está pelo menos amarelando. Ou seja, está tendo um sintoma. Né? Quisalofop. E isso é muito doido, né? Porque assim, a gente já encontrou área que tinha resistência a aloxifop e não tinha quisalofop.
Então, assim, Então, ou seja, não é resistência ao FOP. Isso, É não o grupo princípio químico inteiro. ativo. Isso, por isso que a gente fala. Inclusive, o amargoso, ele tem identificação de resistência a cletodin e a loxifop, né? E não a quisalofop. Não necessariamente ainda, né? Então, assim, isso é muito interessante. Né? O Porque bom é que ele judia da gente, ele fala ainda. Mas o trem é complicado. E do pé de galinha é muito doido isso. Por isso que nesses últimos, a gente trabalhou muito, outros ótimos pesquisadores no Brasil, e a gente se juntou um grupo de pesquisadores nos últimos 2 anos e meio, e aí esse ano no Congresso de Soja a gente lançou um livro de capim-pé de galinha, né? Um livro focado em manejo de capim-pé de galinha. E aí está disponível até o e-book online gratuito, né? Eu baixei já. Já baixou. Depois dá para deixar na descrição lá, até do vídeo e tudo. Que a ideia a gente fazer foi online gratuito para difundir o conhecimento, né? Porque tem tanta, às vezes, coisa ruim na internet, mas tem coisa boa também. Tem que filtrar o que é bom, o que é ruim. Mas é para chegar a informação onde precisa chegar. Não tinha nenhum material a nível de Brasil, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo, né? Então, esse material é para tentar elucidar um pouco. Mas não traz uma receita de bolo, não traz uma fórmula mágica, então, ele traz assim, direcionamentos, né? Hoje a gente pensando, pé de galinha é um problema que seria o primeiro. O maior, hoje é o maior que a gente tem hoje, porque não tem uma receitona. E aí tem que tomar muito cuidado, que às vezes vai ter os charlatões, não, faz isso aqui, que isso aqui é fantástico e tal, e vai vender um milagre. Isso. Aí vende uma ilusão ou vende um milagre, né? Tem vendedor de milagre, ilusão em todos os setores da sociedade, né? Então tem que tomar cuidado. Mas a gente sim tem boas opções que dá para se fazer, mas o principal é como você comentou mesmo, é entender que pé de galinha que tem na minha área. Ele tem resistência a glifosato? Tem, não tem. Ele tem resistência a quais graminicidas? FOP, DIN, bons técnicos como vocês, bons técnicos de campo, assim, tem o acompanhamento histórico da área. Faz faixas na área, às vezes, se não tem essa verificação, para ver se o glifosato está amarelando, ou seja, está ajudando. Aí ele pode, às vezes, não mistura. Se ele não está ajudando nada, além de não ajudar, pode atrapalhar, como você comentou bem. Então, assim, e aí, a os graminicidas. gente está tendo problema hoje também. Eu vi você falando lá sobre não é inerte, mas mudou o nome. Os coformulantes. Os coformulantes, nome bonito, né? Não, bonitinho, mais bonitinho, né? E a gente fica observando o seguinte, nós estamos aplicando lá numa área do cliente, a gente está usando um produto de marca boa, produto antigo já. E aí eu acabei misturando ele com um pré-emergente. Rapaz, o glifosato com o pré-emergente não deu reação química, aplicou, mas você vê certinho aonde eu apliquei só o pré-emergente, que eu fiz só a bordadura com pré-emergente sem glifosato, a bordadura funcionou, o meio não funcionou. E não deu reação química. Então, assim, é um negócio que a gente tá... Será que esses coformulantes aí, né? Onde já se viu pegar um glifosato, ele puro, com pH 6? Você tá entendendo? Sim. Então, assim, um produto que a gente sabe que sempre fez o teste na fazenda, pH 4,5. Aí, de repente, pega agora o produto. Isso é um ponto muito interessante. De novo, voltamos à questão que você colocou de início, né? De resistência. Por quê? Porque às vezes fala, não controla a minha área. A gente já está cansado de ver área com pé de galinha, por exemplo. Na minha área tem resistência a tudo. Aí você fala, de fato, é um problema sério, mas não tem resistência a tudo ainda, né? Então, assim, envolvida a tecnologia de aplicação, isso, né? E às vezes, não só tecnologia de aplicação, momento de aplicação, como a gente falou, né? E às vezes uma formulação ruim, né? Então, assim, infelizmente, tem formulações no mercado bem questionáveis, né? Qualidade da formulação do ativo em si e qualidade dos coformulantes ali. E aí, não responde bem no campo. E aí fala, escapou, ficou ruim, é resistente. De novo, né? Não necessariamente. Como foi feita a aplicação, que produto. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com os produtos. Pegar glufosinato hoje, cletodino, que se refere a herbicidas, são as moléculas, né? Que mais variam de acordo com algumas formulações, né? Tem as misturas na fazenda. Vocês chegam a fazer algum trabalho na estação de vocês, assim, simulando as misturas que o produtor faz? Sim, a gente faz algumas... Põe um foliar, põe isso... Às vezes faz umas alquimias quase ali, né? Põe 5, 6, 7 produtos juntos, né? Eu tenho feito esses testes, por quê? Pra gente descobrir se realmente as ervas que estão com resistência ou é a mistura que está sendo feita na fazenda, né? Porque hoje, até um vendeneiro brincou comigo, um aplicador, né? Falou assim, cara, nós colocamos 12 produtos no tanque. Sim. Né? Então, assim... E aí, normalmente, quando a gente trabalha com eficácia inicial para posicionar, lançar um produto, você vai testando isolado, dose, momento de aplicação, alvos, né? Até chegar os melhores posicionamentos. Aí, que a gente falou, vai pro campo, mistura 12 coisas juntas. E aí, né? Tem coisa que só Jesus vai saber o que vai acontecer ali, né? Porque é muita combinação, é muita variável. E aí a gente tenta entender um pouco melhor isso, porque não só
a incompatibilidade física, já o velho teste de garrafa ali, às vezes ele flocula, ele coalha ali na hora já, né? Isso. Nós fizemos vários testes assim. E aí, às vezes, o que você mistura, não só o que você mistura, a entrada que você põe, a sequência de entrada já vai mudar, determinar isso, né? E o quão isso é difícil, né? Porque a quantidade de produtos hoje, de folhares, biológicos no mercado, elas são muito grandes. Então, assim, é praticamente impossível você ter com tudo, né? Com todos, você vai ter uma base muito boa, mas mesmo assim vai faltar muita coisa, né? Falta. É difícil, é muita combinação. É muito bom esse ponto que às vezes a gente vai comentar, né? E a pessoa fala, pergunta tal produto com tal e vai fazendo combinação. Aí você fala, não tem esse resultado. Mas como você não tem? Não, não tem como. Às vezes é humanamente impossível você conseguir estudar todas as combinações possíveis de produto, né? Então é muita combinação. O que a gente tem observado assim, no campo, assim, os pré-emergentes, em geral, eles estão indo bem para nós. Tem aqueles que funcionam melhor, vocês têm a pesquisa, sabe disso. Tem aqueles que batem lá seus 90%, tem os que batem 60%. Mas a gente vê que está tendo resultado maior. O que a gente está tendo mais problema é o tal do pé de galinha que está lá já velho e a gente tem que dessecar. E ele fica lá. Para entrar plantando. Perenizado. Exato. Então, assim, o que a gente tem visto, a mistura de metribuzin com aquele... O Terrador? O Tiafenacil. Sim. O Tiafenacil, ele tem sido muito bom. Tem sido uma opção interessante. Pena que quando você leva para o produtor, ele chora no custo, né? Mas tem sido uma ferramenta muito boa. Além desses dois, tem mais alguma coisa que a gente consegue? Porque assim, eu tenho observado que o glufosinato tem o problema da claridade. Precisa de luz. Precisa de luz. E não é. Ontem mesmo eu estava na região baixa do Goiás, aqui também já estava, mas principalmente lá, que agora ainda está plantando lá. Cara, ontem choveu o dia inteiro, tá 2 dias nublado, hoje está o tempo todo nublado. Como que eu vou aplicar glufosinato, né? O glufosinato é muito dependente de luz, é um produto bem técnico, né? E essa é uma preocupação constante. Daí você tem um produto já técnico, dependente de luz. E aí formulações ruins, às vezes, no mercado, aí fica um negócio vai ficando mais complicado ainda. Mas assim, quando eu associo o glufosinato com o Protox, já se tem um sinergismo que minimiza um pouco essa dependência dos luz. Não vai precisar. Qualquer Protox ou tem... Isso vai variar de acordo com o alvo. Pensar em pé de galinha é o que você colocou. Hoje o Tiafenacil, né? Em breve o Epirifenacil, terão outros Protox vindo também nos próximos anos, outros produtos em pé de galinha, mas ele vai ter um sinergismo. O Safenacil, será que teria também auxilia também em pé de galinha, mas aí o Safenacil ele vai agregar. Não que ele não agregue no pé de galinha, sim, mas em buva, por exemplo. Você vai em buva. Ele é fantástico em buva. Fantástico. Ele vai dar um sinergismo com o glufosinato muito bom. Eu e aí observei você carfentrazone numa trapoeraba com glufosinato. Flumeoxazina, a velha flumeoxazina. Você tem áreas com vassourinha de botão, erva quente, apagar fogo. Essa mistura com glufosinato é muito interessante. Então, você vai trocando as moléculas, mas combinando ali o Protox. E se eu tiver com o tempo nublado, assim, se eu entrar com o Diquat, eu vou ter o mesmo efeito ou não? Não. Vai depender muito de alvo. Gramíneas, de forma geral, o Diquat vai ser inferior, né? Bem inferior, infelizmente, ao que era o Paraquat para gramíneas, que era bem mais efetivo em gramíneas. O Diquat, a gente posiciona mais pensando em folhas largas e ele é muito rápido, né? Um bateu, queimou, né? Então, para sequenciais, ele tem alguns encaixes interessantes, aplicação final de tarde, para ter uma mobilidade até sair o sol no outro dia. Então, assim, vai sendo caso a caso. Mas o pé de galinha, de novo, né? Nesse cenário de metribuzin que você falou, é uma opção, pensando, tem que ter umidade, quando está chovendo bem, ele funciona bem. Tem que estar chovendo bem. E é muito, de novo, cada vez mais técnico, né? Então, por isso que é importante os bons consultores, os bons técnicos de campo, além dos bons produtos, para posicionar certo. Porque senão, às vezes, você tem um bom produto, mas você posiciona de uma forma... Então, nessa linha que você trouxe para nós, professor, na questão do glufosinato, né? Nós temos uma safrinha muito importante na nossa região e o glufosinato vem ganhando escala, né? Por ser um produto muito bom. Mas no período ali de plantio de safrinha, janeiro, fevereiro, vamos falar assim, uma época muito chuvosa, então você vai ter vários dias nublados. É uma situação, então... mais arriscada, assim, né? Mais arriscada. E ainda ele é uma ferramenta extremamente importante. Para glufosinato, você consegue misturar tanto com alguns produtos sistêmicos quanto produto de contato. Como a gente acabou de falar, de Protox. E o glufosinato no milho, desde obviamente que o milho seja LL, né? Tolere, você pode misturar com as teazinas, né? Atrazina, terbuxilazina, você pode misturar com os carotenoides. Então, ele aceita muito bem essas misturas, né? Eu vi uma coisa interessante, que não é só a erva ali em si, em regiões diferentes, igual você falou, a gente tem que ver em cada região o que é a resistência, né? Mas eu vi que também ano. Sim. E um ano para o outro é diferente. Eu tive uma área aqui que eu fiz o produto seu, a terbuxilazina. Sonda HT. Sonda. Mas na época não era HT ainda, era só o sonda. Eu fiz 1,8 litros de sonda, mais 2,5 litros de glufosinato em pré-plantio no milho.
Eu fui lá, eu rocei o pé de galinha estava dessa altura, não tinha soja. Aí eu rocei ele, entrei, fiz essa aplicação. Quando o meu milho estava ali, mais ou menos assim, V3 ali para V4, mais ou menos aqui assim, eu entrei de novo com 1,8 litros de terbutilazina, mais 2,5 litros de glufosinato. Ficou lindo. Falei, resolvemos o problema. Descobri a solução. Achamos a receita. No outro ano foi fazer na mesma área e não ficou bom. Tem a variação. Você pega, principalmente produtos, às vezes, pensar a translocação via chilêmetro, você tem um ano muito mais seco, você tem algumas variações de comportamento, né? E aí, assim, e por isso você tem que estar sempre atento ao produto, posicionamento e ambiente. Mas o milho, aproveitando esse contexto de milho, né, que é o que vai vir agora na sequência pós-soja, é um momento, uma oportunidade muito boa que a gente tem para poder fazer o manejo das panzaninhas. Porque a gente pode usar, como você acabou de comentar, a tributilazina, que é uma teazina mais moderna, tem vários benefícios em relação à atrazina, e os carotenoides, né? Então, o mesotrione, tem botrione, né, que são mais conhecidos há mais tempo, e o tolpiralate, que é mais novo, né? E a mistura sempre de uma triazina, como a tributilazina, com esses carotenoides sempre é sinérgica, assim como a gente acabou de falar de mistura de glufosinato com Protox. E a gente pode e deve usar esses produtos no milho, eles em dose cheia, porque no milho a gente consegue fazer esse uso sem ter dano, porque é muito seletivo. A atrazina, a tributilazina é extremamente seletivo para o milho, e aí a gente vai ajustando as doses desses carotenoides, né? E a gente consegue ter um controle muito bom, como você falou, até com 2 aplicações, às vezes uma no plantio, uma em pós, ou uma no início ali, próximo ao V2, uma próxima ao V4, 2 entradas no milho. A gente tem feito muito isso para melhorar o controle no milho, para tirar o milho mais limpo, para não chegar lá depois em agosto, setembro, tá aquela roça cheia de, como foi comentado, né, de pé de galinha perenizado, vassourinha de botão, trapoeraba com pouca folha, seco, aquele ambiente ruim. Então, esse momento agora pós-soja é um momento muito, muito importante para controlar bem. Não só pé de galinha, mas as outras plantas. Seria o melhor momento do ciclo? É um dos melhores momentos. É difícil dizer o que é o porque melhor. Porque você tem umidade, né? Porque você tem umidade. A planta está exposta. Sim, está chovendo bem. Tem dias nublados? Tem, mas você tem umidade. Aí você corta a planta com a colheita ali da soja. Essa planta vai rebrotar. Então, assim, você pode atingir essa rebrota, que vai estar uma rebrota, uma folha jovem com muito menos serosidade na folha, muito menos pilosidade, e está chovendo bem, o clima está favorável. Então, assim, você tem uma série de benefícios que propiciam uma melhor absorção e translocação desse produto. Entendi. E aí, produtos como pensar triazinas, como foi comentado, né, terbutilazina, carotenoides, eles têm não só absorção foliar, mas também tem uma absorção ali via solo, via raiz. Então, chovendo bem, você consegue otimizar tudo isso. E aí, em cenários extremos, vai precisar de 2 aplicações. Numa primeira, às vezes, não vai matar, mas o que não matar numa primeira vai estar debilitado para uma segunda entrada dentro desse milho, né? Então, para conseguir somar. Ô, professor, a gente voltando na soja, mas pensando no milho agora. Eu consegui aí dar uma segurada nas plantas mais adultas e eu sei que a sementeira vai vir com gosto. O uso dos pré-emergentes em pós-emergência na soja, já é soja aí em V3, V4, né? Pensando no cuidado de eu não ter um fluxo de planta. Sim. Como que está esses uso pensando assim, eu faço um pré-emergente, aí 20 e poucos dias depois eu entro de novo com um pré-emergente de novo, mas já a soja em V3 aí, e olhando safrinha, quais os cuidados que o produtor tem que tomar? Tem algum pré-emergente que eu posso falar assim, esse eu posso usar, esse você toma cuidado com a safrinha, Sim. Posso usar também algum produto pré-emergente pensando no milho safrinha também composto, que eu já fiz uma vez um teste com trifluralina. Trifluralina. Eu fiz um teste, ficou fantástico. Só que não tem recomendação, por causa tem híbridos que aceitam, tem híbridos que não aceitam. Sim. E isso é muito importante porque os materiais novos, cultivares novos de soja, os híbridos novos de milho, alguns são mais sensíveis, né? Aquilo que a gente sempre diz, os cultivares mais modernos, ciclo mais curto, teto produtivo mais alto. Consequentemente, eles acabam sendo mais sensíveis a algumas moléculas que a gente usava no passado. Isso vale para pré-emergente e alguns produtos têm efeito de solo também. Mas pensando em pré-emergente, essa prática de entrar com a aplicação na pós da cultura, isso já é muito antiga, pensar no que se refere aos Estados Unidos, até aqui na América Latina, a Argentina já faz isso antes que nós, né? Então, alguns chamam de aplicação em overlap, over the top, ou seja, dentro da cultura. Então, você faz primeiro um pré ali no plantio, plante, aplica e plante, ou aplica e plante, daí faz um pré na pós inicial da soja. O objetivo é estender o período de controle? Estender e complementar, né? Quando eu fui nos Estados Unidos, aquela vez que eu fui com o pessoal
da Errara, nós fomos lá visitar algumas áreas. Lá os caras plantam com espaçamento 90. Sim, sim. Então nós fomos visitar algumas áreas, cara, o solo limpinho. Aí eles fazem isso, né? Então, assim, só que lá é só soja, né? Sim, a região que nós fomos visitar é só soja. Espaçamento 70, 90, tirou a soja com um ciclo mais longo. Tirou a soja, não vem outra cultura. Para nós aqui nós temos outras culturas. Tipo assim, até lá eu vi muito o trabalho do Yamato. Aqui no Brasil parece que a Errara ainda não quer né, recomendar em pós. Sim, né? sim. Claro, a empresa tem que fazer os testes. Sim, sim. A gente vem trabalhando muito nos últimos anos com esses posicionamentos de pré em pós, né? Então, pré da plantaninha em pós da cultura da soja e também no milho, né? Então, o que tem uso já há vários anos que a gente trabalhou, pensando em formulação até microencapsulada, é o clomazone microencapsulado. Então, pensar hoje um reator, que a gente trabalhou desde o desenvolvimento dele, você pode fazer na pós da soja. Sem fito nenhuma, nas doses obviamente de bula, né? E aí você consegue complementar esse efeito pré-emergente. Então é um produto que, no caso dele, vai complementar muito bem. Mas aí eu usaria ele no pré e pós ou não? Aí, normalmente a gente faz uma rotaciona, né? Então isso, você usa usa um e depois usa o Isso, outro. aí usa ali no plant aplique ou aplique plant ali um piroxsulfone, depende das plantas que você vai ter na área, né? Enfim, um fluoxazine, ou até misturas, né? Fluoxazina, fetazona, tal, tem vários produtos de closulan e tal. E aí depois, na pós da soja, põe lá o clomazone, daí você rotaciona o mecanismo de ação. E as formulações microcapsuladas, tem clomazone, tem outras vindo também. Nos próximos anos, elas são muito seguras no que se refere à seletividade. Mas tem outros produtos, como você acabou de comentar, que nos Estados Unidos é muito utilizado, que é o piroxsulfone em pós da soja, S-metalacor também em pós da soja. Então, são produtos que a gente vem trabalhando, testando bastante, vamos testar mais, com certeza, para possíveis usos em pós da soja. Mas assim, outros ainda não tem. Isso, ainda... O Spider não pode, né? Não, ele pega a soja, né? Então, assim, a gente vem trabalhando com outras formulações, né? Outras formações microencapsuladas, que daí não tem uma absorção foliar significativa, então ele vai para o solo, a microcápsula libera e tal, e produtos como S-metalacor, como piroxsulfone, para tentar usar em pós da soja e pós do milho, para ele dar esse efeito de complementação, complementar o efeito do pré que você tinha feito antes para dentro da cultura, para tirar ela mais limpa, logicamente evitar a mato-interferência, ou seja, tirar a cultura limpa e colhê-la mais limpa, para a próxima cultura vir mais limpo, né? Então essa é a lógica que a gente sempre tenta trabalhar, seja na soja, seja no milho. Não só ter a cultura limpa para ela produzir mais, para não perder para a plantaninha, não ter ali competição por água, luz, nutrientes, espaço, mas também tirá-la mais limpa, para a próxima vir no cenário mais favorável, né? Então esse é um desafio constante. Por enquanto ainda seria o S-metalaclor e o piroxasulfone, que daria para mim fazer essa... Isso, que a gente vem... Mas no milho eu consigo fazer essa mesma jogada ou somente na soja? Sim, no milho, essas moléculas também, as duas mesmas, né? A gente vem estudando há alguns anos e iremos continuar estudando nessa pós inicial do milho, digamos assim, né? Que tem usos, por exemplo, nos Estados Unidos, como você comentou, né? Para tentar complementar o pré-pré, né? Pré da plantaninha e pré da cultura. E você consegue complementar nesses casos, porque as plantaninhas vêm em muitos fluxos, né? Pensar ali o caruru, exemplo dos Estados Unidos, como você foi visitar lá. Facilmente você encontra 7 fluxos de caruru, então você vai fazer um pré só, numa cultivar que tem um ciclo um pouquinho mais longo. Até ela fechar, às vezes o residual vai diminuindo e aí vem fluxo de novo. E aí, para não ter que fazer várias de pós-emergente, aí você estende um pré-emergente para dentro. Né? Mas eu achei interessante, quando eu vi lá, porque realmente que lá é First, né? O produto. Nos Estados Unidos? Não sei o nome. Acho que é First. O piroxsulfone é uma das moléculas mais comercializadas a nível de mundo. E eu achei interessante que a gente foi lá, assim, e nós fomos até numa estação de pesquisa na época da Corteva. Fomos numa estação de pesquisa de uma outra empresa lá que eu não lembro o nome, mas a da Corteva nós fomos visitar, que é uma estação muito bonita, arrumada. E lá tinha vários pré-emergentes na sequência, né? Sim. E realmente o piroxasulfone, ele foi o que menos tinha o Palmieri. Era o que menos tinha, mas na sequência, né? Feito ele em pré e 20 e poucos dias depois feito ele de novo. Ele porque controla realmente o controle dele... E assim, a gente observou lá a erva, corda de viola, fica bem limpo mesmo. Sim. Essa é uma coisa que é um desafio nosso, algumas regiões do país, conseguir fazer o produtor usar pré, né? Aqui é uma região que usa mais pré do que o Paraná, por exemplo, a região que eu moro. Mas usa demorou, muito menos pré. pelo nível tecnológico, o Alessandro vai saber falar melhor do que a gente. Demorou hoje eu vou falar para você sim que a gente tem 90% dos clientes nossos usa pré-emergente, mas demorou. Demorou para começar. Falando, demorou muito, o produtor tinha aquela resistência. Não, o glifosato sozinho
dá o jeito, né? E eu fiz alguns trabalhos. Eu fiz um trabalho uma vez aqui para mostrar para um cliente meu, eu dividi a área em 4 partes. Então eu fiz assim, do lado de cá eu fiz pré-emergente, do lado de cá eu fiz pós. Só que aí aqui onde eu fiz o pré, eu não fiz pós. E aqui eu fiz só o pós. Então, onde eu fiz o pré-emergente e aonde eu fiz o pós-emergente, sem pós no pré, só o pré-emergente, colheu igual. Aonde eu peguei a parte do pré-emergente, que foi a quarta parte, né? Que eu fiz o pré e o pós, colheu 4 sacos a mais do que o outro lado. Então, aí o produtor já começou, opa, realmente é verdade, né? Você vê que a competição tem, mas só até convencer... competição inicial... Mas para convencer não foi fácil ainda, sabe que ainda hoje tem muita gente que não usa pré-emergente. É aquele barato que você sai caro, né? Fala, vou economizar, não vou usar um bom pré-emergente. E a mata competição vai existir. Essa mata competição inicial que você falou, pelo menos vai 3, 4 sacas nos nossos trabalhos. Você perde facilmente 3 a 5 sacas por hectare só de não usar o pré, só por essa mata competição inicial. E além do fato que, a depender da planta daninha, se você não usar um pré, se ela nascer depois lá dentro da soja, pensar um capim-pé de galinha no pior cenário que a gente falou com resistência múltipla, a glifosato, FOP e DIN. Um caruru que está vindo com resistência múltipla. Você não consegue controlar na pós depois direito. E aí, nesse cenário, você perde 40%, 50% de produtividade. Toma conta da lavoura, como a gente viu esse última safra, em alguns locais pontuais ainda, mas infelizmente aumentando no Mato Grosso com manuseio tomando conta da lavoura de soja. Alguns locais pontuais não conseguiram nem colher a soja, porque ele saiu por cima e virou um arbusto, né? Então, o pré-emergente, ele dá essa possibilidade, ele aumenta esse período anterior à interferência, você faz o pós mais tardio, você consegue ter a soja produzindo mais, como você bem comentou, né? Tudo favorece o sistema. Então, a gente tem que voltar a usar mais pré. Eu vi algumas coisas assim, do pessoal falando para tomar cuidado com o uso de pré-emergente por variedade. O problema é que você não consegue... São muitas variedades. São muitas variedades, não consegue. Mas eu vi uma tabela mostrando das variedades com resposta maior ou resposta menor, com vários tipos de pré-emergente. Mas como que você vai fazer isso? As empresas não conseguem fazer isso, né? São muitas cultivares todos os anos, e assim, aí você fala, não, mas é só testar as principais. A gente testa todo ano as principais. A gente tem aqui em Alto Taquari, tem no Mato Grosso do Sul, inclusive no Mato Grosso do Sul, o maior número tem 43 cultivares, tem no Paraná 2 áreas, uma com 20, uma com 28 cultivares, e alguns pré-emergentes que naturalmente tem uma flutuação de sensibilidade maior, né? Então, Sulfentrazone, Diclosulan, agora o Metribuzin está crescendo bastante em uso, né? Então, a gente vai tendo alguns parâmetros, assim, porque varia demais a sensibilidade. Só que você fala assim, então é só testar. Não. Se você testa num ano que está seco, é uma coisa. Se você testa que nem esse ano foi seco para cá, diferente do ano passado. Safra passada só choveu bem pra caramba. O comportamento do pré-emergente num ano de muita chuva e de seca muda totalmente. Aí você faz num ano, numa cultivar, você fala, esse aqui tá bom, beleza. Aí você faz no outro ano, chove um monte, concentra no suco, ela pode ser que dê Eu sempre trabalhei com flumeoxazina em pós-plantio. Nunca tive problema. Tinha 20 anos aí trabalhando, nunca tive problema. Um dia deu uma chuva de 100 milímetros, 600 hectares. Queimou tudo. Esse ano a gente teve áreas no Mato Grosso ali com flumeoxazina e alguns outros produtos que a gente nunca tinha problema também, com esse Metalacor, e também choveu um monte, concentrou no sul, uma série de fatores, né, combinados desfavoráveis em cultivar sensível. O Goiás Baixo, que a gente fala aqui que é a nossa região baixa, que dá 380 metros, eu não faço mais flumeoxazina em pós-plantio. Aí fui ontem visitar uma área lá, fito, flumeoxazina. Eu falei, mas aqui fez pós-plantio? Ele falou, não, foi feito uns 3, 4 dias antes, é porque não tá chovendo. Tava lá aí de repente choveu demais, a soja começou a queimar. Aí planta no pó, né, pela circunstância, aí dá uma pancadona de chuva depois, concentra no suco. Por mais você vê que por mais que não foi feito em pós-plantio, né? E isso é muito variável. Então você muda a cultivar, você muda o ano mais seco, mais chuvoso, mais quente ou mais frio. Você pega a nossa região esse ano, a soja começa a plantar no começo de setembro, né? Setembro, outubro até novembro, estava frio. Para nós, lá novembro é normal, dá 38, 40 graus. Você não estava fazendo frio em novembro, tinha que botar blusa. Então, assim, o comportamento do produto muda totalmente de acordo com a temperatura, né? O comportamento no solo, a biodegradação dele, a ativação dele muda. E aí você tem uma resposta diferente da cultivar. E aqui no Brasil, assim, nos seus campos, você já está tendo algum resultado bem favorável dessas duas aplicações? Falar assim, realmente... Sim. O resultado é fantástico, paga os custos, vamos dizer, mantém a área limpa, eu consigo manter a área limpa futuramente. O de pensando em milho, a gente já tem isso muito mais concreto, muito mais consolidado, que a minha tese de doutorado, na época eu estava na Exalc, depois fui para Palotina UFPR, né? A minha tese de doutorado foi com milho, né? Então foi
diferentes materiais, enfim, diferentes produtos no milho, uma aplicação, 2 misturas, enfim. E aí, então, a gente tem resultados aí dos últimos 12 anos com milho e, assim, fazendo 2 entradas no milho, principalmente, né, as triazinas, carotenoides, e aí milho... LL você pode entrar com glufosnato, RR glifosato na primeira ou na segunda. Você vai tirar o milho muito mais limpo, né? Então, vai ficar muito mais favorável para o cenário depois. Aí alguém pode falar, não, quero fazer milho com braquiária. Sim, fantástico. A gente recomenda milho com braquiária muito, mas áreas que o negócio está mais tem que bem estar manejado. preparada, né? A Você não gente vai faz poder, aqui, todo ano a gente faz milho com braquiária e crotalária. Mas eu estou fazendo aquelas áreas que eu estou com problema de macrofomínia e nematóide. Sim. Se não tem nematóide, se não tem macrofomínia, eu uso só a crotalária. Sim, sim. Mas eu estou fazendo. Aí fala assim, produz um pouco menos? Produz. Alguns casos sim, outros não. Só que a soja, eu estou abrindo soja aí, que tipo assim, eu colhi 65 sacos, 63 sacos no ano anterior, aí no ano seguinte eu estou batendo 75 sacos, 72 sacos. É legal esse ponto que você tá falando. Acho que a questão do manejo do pré vai muito de encontro. E o manejo de planta de maneira geral, mas o uso do pré-emergente vai muito de encontro a isso. A gente pega muito aquilo e resume para dentro do ano, né? Opa, subiu o meu custo. Que é o erro do pessoal. Subiu o meu custo, mas a planta daninha, principalmente falando de pé de galinha, caruru, a gente trabalha um sistema, né? Vamos pensar assim, um longo prazo. É óbvio que os custos têm que fechar, né? Mas a gente vai estar trabalhando um pré-emergente pensando em diminuir o banco de semente. O problema é que a gente tem um banco de semente muito alto. Muito alto. Sim. Muito alto. Teve um cliente meu que a gente, desde quando ele começou a plantar lá na parte baixa, a gente usa pré-emergente. Aí um ano ele falou de jeito assim, ficar um ano só sem pré-emergente não vai dar problema. Aí nós deixamos uma área, não foi uma área grande não, uma área pequena. Pergunta para ele se ele quer deixar. Sim. Porque realmente, cara, é coisa de louco. A área assim que você fala assim, cara, nunca mais apareceu corda de viola aqui. Nós deixamos um ano sem fazer pré-emergente. Ela volta. Porque a semente que nem corda de viola, você citou, ela fica mais de 10 anos no solo, ali, dormente, e aí, né, tendo os estímulos, ela desperta essa dormência e vai lá e germina. Então, assim, você tem que ter um uso continuado, e aí, na soja, e aproveitando para o milho também, que aí, assim, se já é difícil, às vezes, posicionar pré-emergente na soja, no milho, é um desafio maior ainda, a gente tem que usar mais pré-emergente no milho, né? Então, não só a atrazina, a terbutilazina, os carotenoides, que têm efeito pré e pós, mas também os pré-pré, né? Então, no milho, para conseguir melhorar esse sistema. Então, para conseguir ter o milho produzindo mais, tirar esse milho mais limpo, né? O professor passou um negócio que assim, foi uma coisa que não era para ter feito, foi um erro grande na época, mas assim, a gente brinca, a primeira pessoa que dentro já está aí a fazer pré-emergente em pós na soja foi um cliente nosso. Ele estava aplicando Transorb, né? E na época o Transorb, aquele não era tinha um nome, o Roundup Red, não era o Transorb. É o Roundup Red. Ele tinha a escrita amarela, né? E aí o funcionário que era o caldeiro, ele não sabia ler e não tinha falado para nós. Então, ele sabia qual que era os baldes de Transorb. Decorou. Ele decorou. E aí o cliente meu resolveu plantar arroz. Vou plantar arroz. Plantar arroz. E nós fomos comprar um gamite. Só que a gente colocou o gamite do lado de cá do barracão e o Roundup Red estava do lado da mão. Os dois têm embalagem amarela. A escrita amarela tinha. E o funcionário chegou, olhou, nós estávamos colocando 2,5 litros por hectare. E ele chegou, olhou, catou aquele lá, jogou dentro do tanque e fez uma bomba com aquela quantidade de gambito que estava lá. Rapaz, quando a gente foi fazer ou fazer a aplicação lá do arroz, né? Cadê o produto? Cadê o produto? Cadê o produto? Vai daqui, vai dali, procura aqui, achou os galão vazio. E aí fomos para a lavoura, né? Vamos descobrir onde aplicou. Aí achamos o local. Por quê? Porque a soja branqueia a borda. E ele meteu 2,5 litros de gamite, rapaz. Nossa. E aí liguei para um, liguei para outro, liguei pro pessoal. Aí mandaram ligar para um pesquisador da FMC. Liguei para esse pesquisador, o cara falou, cara, nós não tem nada. Isso foi em 2011, cara. Nossa. Falou, nós não tem nada. E tirou a soja limpa e o milho safrinha limpo. Mas assim, você vê que há alguns erros, né? Que é um erro desse, né? Não sei se... Na época eles nem vieram aqui. Só falaram para mim, ó, a soja vai morrer. Infelizmente, você vai ter que plantar um milho mais... Assim, tipo, vai plantar milho e não plantar um milho mais cedo. Pode ser que carry-over no milho. Pode estar mas não aconteceu nada. Era uma soja de 130 dias. O milho nosso foi tranquilo, né? Mas ficou limpa a área. Sim, e esse pré na pós, né? De novo, é um conceito antigo, né? E para nós aqui às vezes parece novo, é desafiador, mas tem que tentar posicionar mais, né? Esses pré-emergentes na pós da soja, do milho, e os produtos têm efeito pré e pós, né? E no milho, que é o que vai vir agora pós-soja,
A gente sempre comenta, tem que voltar a usar as triazinas, dose cheia. Então, a atrazina hoje, terbutilazina, que é mais moderna, tem os benefícios lá em relação à atrazina. Dose cheia, não ficar subdose só para matar a sojinha antiguera, né? Dose cheia. Daí você vai controlar melhor o mato e vai segurar os fluxos para tirar o milho mais limpo. Porque fica muito essa visão assim, milho não vai perder tanta produtividade. Perde muita produtividade. Não só com pé de galinha, eu fiz caruru, trapoeraba. Quando eu fiz esse trabalho do milho aí, como é que fala aí? A trifluralina. Eu sempre enrolo para falar trifluralina. Quando eu fiz ele, o milho tinha que estar em máximo V4, não pode ser mais do que isso, né? E a gente fez a testemunha capinada. Então, a testemunha capinada versus a área aplicação normal do produtor, 11 sacos a mais. Onde eu fiz a trifluralina, já deu 7 sacos a mais. Então, assim, aí a gente foi fazendo as fotos, tirando, acompanhando. Você vê que realmente o problema nosso maior aqui era custódio. O custódio saía no meio do milho. E aí você via certinho, assim, onde a gente fez lá na época eu estava usando o nicosulfuron, mais aquele... o calisto, né? Isso, as duas, né? A mesotriona mais nicosulfuron e a atrazina. Né? Isso foi em 2012 eu fiz esse trabalho. 2012, E aí você vê assim, a área ficou limpa, só que quando o milho já estava com seus 50 dias, os fiapos de custódio no meio. E aonde eu tinha feito a trifluralina. E esse mesmo raciocínio. E aí você pegar 7%, se a gente for olhar, no milho, hoje, naquela época, nós produzia milho de 120, era muito, tá? 2012, o cara vai lá produzir. Mas hoje a gente tem cliente nosso fechando áreas de 180 sacos. Né? Então, se eu pegar 7% a mais de produtividade, é muita coisa. Esse racional que a gente faz, muitos trabalhos assim, né? Porque às vezes você fala, não, posiciona, aquele discurso, né, clássico assim, é melhor para o sistema e tal, né? De produção, a pessoa fala, não, minha área é arrendada, eu tenho que pagar a conta esse ano, né? Mas na própria safra você já paga a conta. É o que você falou nessas comparações que você fez, né? Para soja, para milho, você produz pelo menos 4, 5% a mais, pensar na soja, usar ou não usar pré, no milho, mais isso do que essa diferença. Então, só essa diferença já paga o uso do pré-emergente e sobra ainda, né? Além dos outros benefícios todos que vai ter para o sistema, para a próxima safra. E eu fico observando assim, quando não usa pré-emergente, você vê algumas reboleiras no meio do talhão que você está falando lá, uma planta por metro, né? Tira produtividade, metro quadrado, não parece, né? Sim. Se olhar assim, uma planta por metro quadrado não parece ser muita coisa. Mas aí, de repente, quando você vê 2, 3 plantas, a soja não cresce, o milho não cresce, vira aquela coisa mais feia, fica aquele fiapo realmente. E assim, o produtor até que está assistindo, né? Tem que cuidar mais, investir mais. A gente sempre, algumas frases que a gente sempre diz, né? Assim, herbicida caro, né? Produto caro é produto que não funciona, né? Então, assim, o herbicida bem posicionado não é custo, ele é investimento, né? Sim. Então, o mato que vai roubar a nossa produtividade, né? Então, tem que investir mais para perder menos. E aí, é esse contexto todo, né? De conseguir posicionar bem esses produtos para ter a lavoura mais limpa. Que aí, pensar em resultados dos últimos anos nossos, que a gente tem compilado aí de 23 experimentos aí, pensar em competição de buva na soja. Uma planta por metro quadrado dá uma perda média de 15%. Tá? Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Uma touceira, na média, são 15 experimentos de pé de galinha ou capim amargoso. Uma touceira vai dar, na média, ali 21, 22% de perda. Isso aí vai dar, em soja produzindo 4.100 quilos por hectare. Isso aí vai dar a próxima 15 sacos por hectare, uma touceira por metro quadrado. É muita coisa. Então, assim, a perda é muito, muito grande. Tá? Então, caruru, perdas absurdas. Então, é manejar melhor para produzir mais, né? E hoje na agricultura a gente briga por 1%, por 2%, né? E muitas coisas, a margem realmente está muito estreita, né? E é até interessante assim, que conforme a produtividade cresce, a margem também aperta. Exatamente. E aí vem sempre o negócio, é caro. O caro é ter mato na roça, né? O caro é ter... E quando a gente olha alguns estudos de mercado, algumas pesquisas, e fala sobre investimento por segmento, né? A gente tem acesso a Errara nos passa isso muito bem. E mostra que o segmento de herbicidas, num prazo aí de 2 a 3 anos, ele vai superar o investimento que hoje é de fungicidas na soja, que hoje é o maior, né? O segmento de maior investimento, falando em defesa de cultura ali, né? Em trato cultural. Então, dada a importância e a problemática que nós temos hoje em relação a plantas daninhas, né? Quando eu fui em 2022, se eu não me engano, que a gente foi nos Estados Unidos ver a respeito dessa parte do piroxasulfone aí, e o
pessoal lá falando para nós lá que o que eles gastam em herbicida lá é o que a gente gasta em herbicida, fungicida e inseticida aqui. O custo deles lá é tão alto na parte de herbicida, né? Que menor em fungicida e inseticida, né? porque lá eu fui em área lá que o cara aplica aquela estuberulina lá da BASF, ele aplica só para fisiológico, não aplica por doença. Eu conversando com o cara lá, perguntando lá pro produtor lá, não aplica porque dá uma encorpadinha mais na soja, não sei o quê. Trips na soja lá, você dá tapa assim, cai trips na mão, os caras não tá nem aí. Percevejo andando por cima, o negócio deles, a preocupação deles realmente é herbicida, cara. Herbicida. E a gente tinha essa preocupação da década de 90, principalmente, né? Quando era piazinho lá, nas roças com meu pai. Convencional, soja convencional, soja né? antes de vir RR, a gente tinha isso muito mais claro, né? Os agrônomos mais experientes vão lembrar, né? Andava com o manualzinho de identificação e controle do Lourenço dentro do carro, lá, né? Para poder posicionar, identificar a espécie, e acabou se perdendo isso. Enfim, os benefícios, comunidade que veio, né? E a gente se preocupou muito com a parte da doença e tem que se preocupar, sim, com certeza, né? Mas ficou um pouco deixado de lado a parte de pandemia. E aí, agora, infelizmente, está voltando e a tendência é piorar, assim, nesses próximos anos, né? E aí vai da gente a reagir da melhor forma possível, né? Não só a reagir, mas também ser proativo, né? Posicionar melhor o que a gente tem em mãos e o que está vindo, né? Está por vir nos próximos anos. Gente, nós já estouramos nosso tempo. O bate-papo é bom, mas infelizmente nós vamos ter que parar por aqui. Muito assunto em plantas daninhas. Muito assunto, assim, é uma coisa muito legal. Eu queria que você, professor, deixasse uma mensagem para o produtor, e depois você também, Marsola, deixar uma mensagem para o produtor para esse ano agora, os cuidados aí, o que o produtor realmente tem que pensar. E assim, até algumas frases que eu já usei aqui, que a gente costuma usar sempre, tentar fixar o máximo, assim, é aquela questão, manejar bem, né, fazer a coisa certa na hora certa. O caro, a gente sempre diz, o caro é ter mato na roça, né? Produto caro é produto que não funciona, né? Porque a gente sabe os desafios todos que estão tendo, mas tem que posicionar bem, tem que investir mais no manejo de plantas daninhas para poder colher mais e aí pagar esse custo, né? Então isso é muito importante, entender esse sistema e posicionar melhor esses herbicidas, né? E quem quiser, enfim, seguir lá os nossos trabalhos hoje, a gente também tem as divulgações em redes sociais, dos trabalhos científicos publicados no Brasil e fora do Brasil. Então tem lá a oficial Alfredo Agro, lá, no que se refere ao Instagram, enfim, TikTok, canal no YouTube, professores Alfredo e Leandro Alves. Tem as informações nossas lá semanalmente, saindo vídeo, foto, enfim, resultados dos trabalhos que a gente vai conduzindo. Nós, nossa equipe, né, para tentar ajudar da melhor forma possível nesse manejo de plantas daninhas, né, os melhores posicionamentos possíveis para ter menos problema, menos perda de produtividade e conseguir colher mais lá na frente, né? Então, isso é o que a gente sempre espera, o que a gente sempre objetiva. Bom, beleza, eu agradecer o convite novamente e deixar como mensagem, mais no sentido do momento que estamos passando, né? Sabemos que nós estamos passando um momento muito difícil, agricultura, mas a agricultura é uma atividade milenar, né? É a base da sociedade, nós produzimos alimento para o mundo, e eu tenho certeza, assim, que esses momentos mais difíceis que estamos passando no momento, eles são passageiros, né? E nós, né, e todos os produtores que são realmente na essência agricultores e tenho certeza que vai ser um momento que vai passar, já está aí, né? É um município, uma região que é extremamente agrícola, né? Eu escolhi aqui para morar e tenho certeza que é algo que vai passar. O produtor, hoje eu sei que está um cenário muito difícil realmente, né? Mas é algo que tenho certeza que a gente vai superar aí. Beleza. Gente, muito obrigado, professor, por disponibilizar seu tempo. Júnior, que é o Marsola, né? É isso aí. Muito obrigado por você também disponibilizar o tempo, trazer aqui, através da Ihara, trazer o professor aqui para a gente estar discutindo, tá? Pessoal, muito obrigado aí pela participação aí, vocês estão conosco aí. E eu sempre digo uma coisa, melhor que isso, só 2 disso, né? Então, vamos para o próximo aí, daqui uns dias nós estamos trazendo mais novidade para vocês. Um grande abraço a todos.